Muito bem, gente. Deixa eu só iniciar ali a apresentação, mas acho que todo o contexto daquilo que a gente viu, né, do evento e tudo mais, faz com que eu já consiga ter um bom gancho de introdução sobre o que a gente vai ver no case da Leão. Ultimamente, eu costumo assumir, até a minha chegada aqui hoje foi um pouco isso também. Eu tive que fazer alguns improvisos, porque, enfim, planejei minha manhã de uma forma. Quem tem um filho pequeno sabe que, de vez em quando, tudo aquilo que você planejou vai por água abaixo e você tem que se reorganizar, né? Ainda mais quando você está viajando sozinho com um filho pequeno, né, e planejando a coisa de uma forma e as coisas acontecem totalmente diferente. E aí, cada vez mais eu tenho aprendido que a vida tem me ensinado o seguinte: a vida é o que é enquanto a gente segue fazendo planos. Por que eu estou falando isso, né? Cada vez mais a gente percebe o seguinte: toda e qualquer organização, sem distinção, por mais tecnológica que ela seja, ela nada mais é do que uma organização de pessoas. E na Leão, cada vez mais a gente tem assumido isso com muita propriedade, que somos uma empresa de pessoas para pessoas. Até porque, como o Helder fez a gentileza de introduzir, enfim, Leão Alimentos e Bebidas como empresa, Mate Leão como chá, que muita gente conhece, ou Chá Leão, que muita gente, de uma certa forma, tem interagido por aí afora, faz parte, há mais de 120 anos, da história da vida de muita gente. Fez parte da história do país, fez parte da história de várias regiões do país, esteve presente na lembrança de muita gente fazendo o quê? Conectando a pessoas bons momentos. Eu mesmo, eu estou na Leão hoje, vamos fazer esse mês exatamente, está fazendo 12 anos. Sou apaixonado por essa organização, sou apaixonado pela cultura do chá, aprendi a ter um afeto com o chá muito grande na minha infância, na casa da minha avó, né, com aquele cheirinho de mate sendo feito em infusão no final da tarde. Então, a gente é isso, é uma conexão de histórias, né? E se a gente é uma conexão de histórias, a gente tem uma responsabilidade muito grande dentro de uma proposta de EB, dentro do nosso EVP, de conectar as pessoas para fazer aquilo que elas fazem, ou seja, o melhor no dia a dia delas para levar o melhor chá para as pessoas todos os dias. Então, o gancho que o Helder e a Tânia me deu aqui, da gente trabalhar muito com essa questão do improviso, nos humaniza. Essa é a lógica que a gente traz lá para dentro. Então, agradeço, né? E o Helder falou uma coisa interessante, porque, além de nos humanizar, e aí, como eu falei, fiz a introdução, né, quanto mais tecnológico a gente pode ser, por trás ou pela frente de toda e qualquer tecnologia, tem um propósito, que é fazer o melhor para as pessoas. O Helder usou uma expressão aqui que, talvez, há 10 anos atrás, 5 ou 3, poderia parecer estranho. Olha, a gente está com um stand lá, estamos com a camisa aqui, para você ganhar a sua camisa, marca lá no LinkedIn alguns dos nossos pontos de interação, alguns dos nossos pontos de conexão, né? Há 10 anos atrás, a gente falou assim, marca lá o nosso ponto de encontro, porque a gente estava partindo do pressuposto que a gente só se encontrava num ambiente físico. E, cada vez mais, a gente está vendo que a gente se encontra assim no ambiente físico. Afinal de contas, alguém não está feliz de estar podendo participar de um evento dessa proporção presencial? Mas quantos de nós também estamos felizes quando a gente precisa estar fazendo uma série de outras coisas, de outros lugares, e podendo se conectar com as pessoas da mesma forma? Ou de outras formas mais criativas? Então, o que conta cada vez mais são os pontos de conexão, de interação. E é um pouco isso que a gente tem caminhado dentro da Leão. Opa, eu voltei, eu tenho que avançar. Bom, então, só fazendo uma rápida introdução aqui sobre a Leão, a partir do que eu já tinha comentado, somos uma joint venture hoje do Sistema Coca-Cola Brasil, uma empresa com mais de 120 anos, 121 anos para ser exato, aonde a gente tem aí 50% da Coca-Cola, 50% dos outros fabricantes do Sistema Coca-Cola, compondo aí o que é a Leão Alimentos e Bebidas de hoje. A gente com muito prazer e satisfação, né, e até um quesinho de orgulho, não dá para dizer que não, a gente é top of mind de categorias. Quando a gente pensa em chás, naturalmente vem Chá Leão na nossa memória, né? Então, a gente tem aí hoje um portfólio com mais de 60 opções de produtos que, no final das contas, a gente busca cada vez mais entregar bem-estar. Bem-estar por meio das funcionalidades, bem-estar por meio do prazer, daquele momento de poder curtir um chá, uma sociabilidade, o que seja, cada um consegue enxergar o seu bem-estar da forma que melhor lhe provém, de acordo com as opções que são colocadas. Quando a gente fala da nossa proposta de EVP, o nosso EB aqui, conectado com a estratégia de comunicação, né, a gente começou a olhar, obviamente,
para o nosso contexto e cenário, tanto externo quanto interno. E aqui tem uma coisa interessante, né? Vocês viram ali. Poucas empresas hoje são centenárias no Brasil, né? E nós, além de sermos uma empresa centenária, somos uma empresa que atua no mercado extremamente tradicional, né? Afinal de contas, o chá é um produto bastante tradicional, né? Que remete a hábitos bastante tradicionais. Só que a gente assumiu um outro desafio interno muito interessante, que é, independente de ser uma empresa secular, independente de ser um produto tradicional, a gente tem que ter usar todo o nosso ecossistema de integração com o sistema Coca-Cola e precisamos ser inovadores, precisamos ser criadores. Então, a gente brinca que a gente é uma empresa assim, centenária com alma de startup. Então, a gente está o tempo todo ali mexendo em alguma coisa nova que nos coloque em movimento, porque, senão, a gente para no tempo, e se a gente para no tempo, a gente não perpetua mais de 100 anos de história. Então, a história toda da Leão ela passa muito por uma série de recriações e inovações a partir do seu portfólio. Quando a gente olha para essa discussão toda, uma das coisas que todos nós aqui, né, sem exceção, aprendeu a vivenciar é como fica esse cenário do ambiente de trabalho, ou da forma, ou das formas de trabalho, dos ritos de trabalho, dos rituais de trabalho. A gente vê que houve, sim, a comparação com 5 anos atrás, antes de 2020, né? Daqui a pouco a gente vai começar a definir o nosso calendário, né? Como a gente define ACEU, depois de, né? Antes de Cristo, depois de Cristo e tal, a gente vai começar a definir antes de 2020, depois de 2020, né? Muita coisa se reinventou na nossa vida. E que bom, né? Esse é o barato de ser humano. É a oportunidade da gente aprender a desaprender para se reinventar, né? Então, depois de 2020, a gente passou a se reinventar. O detalhe é que a gente já vinha olhando para esse cenário há um certo tempo e falando, olha, existe alguma coisa que está acontecendo que está movimentando as pessoas a deixarem de ser um profissional e deixarem de ser uma pessoa. Porque até então existia uma certa, vou usar um termo aqui talvez um pouco mais caricaturado, né? Mas existia uma certa falácia de que a gente tinha essa capacidade de se dividir entre um profissional e uma pessoa. Nós somos seres humanos, somos indissociáveis. Então, quanto mais a gente foi flexibilizando a dinâmica de trabalho, né, quanto mais a gente foi experimentando novos modelos, mais a gente foi conhecendo as pessoas e, consequentemente, mais a gente foi conhecendo os profissionais. Então, em que pese tenha toda uma dinâmica em que, cada vez mais, há uma tendência ainda a ser confirmada sobre um trabalho remoto, sobre um trabalho híbrido, sobre outros módulos de trabalho, uma coisa inexorável, não vai ser mais como era antes de 2020. E se a gente remar contra isso, a gente não se permite a desaprender uma série de modelos que a gente criou que nos levou até um determinado patamar de desenvolvimento. Ótimo. Dali para frente, o cenário é outro. Então, quando eu brinco que a gente é uma empresa centenária com alma de startup, é por conta disso. A gente não briga contra o status quo, a gente quer avançar o status quo. Bom, quando a gente olha para uma dinâmica, essa aqui é uma pesquisa da Mercy que retrata muito bem isso, né? E aqui tem uma lógica que a gente olha para o lado, meu lado direito da apresentação, uma percepção mais clara de como os líderes, os executivos, que vêm de uma escola formatada para um modelo de trabalho mais presencial, para um modelo de trabalho que ele está posto com uma zona de conforto, vamos assim dizer, mais lastreada naquele comando e controle, ou seja, eu preciso cada vez mais ver a presença do meu funcionário, né, ao alcance dos meus olhos, para eu ter a segurança de que ele está produtivo, para eu ter a segurança de que ele está entregando aquilo que ele precisa. Sendo que, na verdade, olha só como a gente se contradiz o tempo todo, né? O que a gente sempre defendeu, antes mesmo de qualquer teorização que a gente possa colocar sobre EVP, EB, o que seja, eu quero um funcionário engajado, comprometido e responsável, certo? Ou alguém discorda disso? Não, né? A gente sempre defendeu isso, né? Para eu ter um cara engajado, eu preciso ter um cara do meu lado? Para eu ter um cara comprometido, eu preciso ter um cara do meu lado? Para eu ter um cara responsável, eu preciso necessariamente ter um cara do meu lado? Ou essa foi a forma que eu acreditei que eu podia fazer isto? O que eu preciso ter? Eu preciso ter um propósito que o cara se vincule. Eu preciso ter uma entrega de valor significativa que as pessoas se comprometam com aquilo. Então, quando a gente olha para isso, a gente já cria as nossas contradições, né? O que o 2020 fez foi... Agora, a gente vai ter que experimentar outros modelos que vão colocar em xeque as nossas próprias contradições, né? E quando a gente olha ali, por exemplo, que 54% dos funcionários entrevistados falam, olha, eu gosto de trabalhar remotamente 100% do tempo. Por quê? Obviamente, a dinâmica de vida fica de outra natureza. Você se permite ser outra pessoa, que não só aquele profissional, né, quadradinho, fechadinho ali e tal. Você se permite ser muito mais criativo. Você permite explorar muito mais o teu potencial. Você acredita que a organização terá mais sucesso com trabalhadores remotos e híbridos. Por quê?
Você não está preso a um único modelo. A gente fala tanto de diversidade, e é super importante isso, mas a diversidade tem um pressuposto elementar. Trate o outro como ele gosta de ser tratado, e não como você gosta de ser tratado. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma, cada um tem a sua experiência de vida. Quando você vai para modelos híbridos, você permite adequação de horário, você permite adequação de espaço, você permite adequação de estilo, você facilita a acessibilidade. Tem uma série de ganhos significativos nisso, que é por isso que as pessoas gostam. E aí a gente começa a trabalhar a diversidade na prática, do que não só olhar para a inclusão A, B, C, D, que é super importante. E tudo isso conversa com o mundo do trabalho também. Bom, por que eu estou falando tudo isso, né? A gente resolveu, lá em 2017, revisitar um pouco dos nossos modelos. E uma das coisas, e vou ser muito sincero com vocês, se você fala assim, Fabiano, essa figura que você está colocando aí, ela estava desenhada, pronta e acabada de início a fim? Óbvio que não. Óbvio que não. Por isso que eu falei, a vida é o que é enquanto a gente segue fazendo planos. A gente traçou um caminho que a gente falou. O que a gente quer? A gente quer pessoas engajadas? A gente quer pessoas comprometidas? Vamos trabalhar claramente quais são os nossos propósitos, quais são os nossos valores, o que a gente acredita que é fundamental para essa organização se desenvolver e as pessoas se desenvolverem junto com ela. E uma das coisas que a gente percebeu é, quanto mais a gente trabalhar o empoderamento das pessoas, e para isso, quanto mais eu acreditar nelas, e para isso, quanto mais flexível eu for no formato de trabalho, ou nos nossos ritos e rituais, maior é a tendência delas se vincularem a gente pelo propósito de estarem aqui. Ou seja, a lógica ela é inversamente responsiva. Quanto maior a flexibilidade, maior o nível de resposta em termos de accountable, que a gente chama de autorresponsabilização sobre aquilo. Né? É mais ou menos assim, para quem tem filhos, né? Quando chegar na adolescência, ainda não é meu caso, espero ainda ter essa cabeça, e ele também, né? Para o bem dele. Filho, você vai para a sua primeira baladinha? Vou. Eu estou confiando em você, tá? Confia em mim, papai. Não, eu estou confiando tanto em você que eu vou pegar você aqui na porta de casa e vou te deixar lá para garantir que você vai chegar lá, entendeu? E depois, no horário X, eu vou lá te buscar. Isso não é confiar. Isso é controlar. Agora, se eu fiz uma proposta clara de valores com ele, de crenças e tudo mais, onde estava no meu alcance, falar, filho, você vai para a baladinha? Lembra de tudo aquilo que a gente já conversou na vida até hoje? Lembra das escolhas que você pode fazer de forma consciente e responsável? Está aí o teu momento de exercitá-la. Vai lá. E se alguma coisa der errado, me avisa que eu vou lá te ajudar. Isso é confiar. Isso é empoderar. Então, o que a gente percebeu? Quanto mais a gente flexibilizar, maior vai ser a tendência da gente responsabilizar as pessoas pelas escolhas que elas fazem. Então, a gente começou a trilhar essa jornada de flexibilização lá em 2017, quebrando ritos e rituais. Qual foi o primeiro rito e ritual que a gente quebrou? Quem conhece o verão de São Paulo ou de outras regiões do país, a gente tinha operações no Espírito Santo nessa época, sabe que no verão é extremamente quente e desconfortável, principalmente quando você tem que pegar o transporte público, certo? Por que as mulheres poderiam ter vestimentas que fossem mais confortáveis e os homens teriam que manter as suas calças jeans e outras vestes que não eram tão confortáveis? Convidamos os homens a embarcar no movimento que a gente chamou de Bermudes. É flexibilizar o dress code. São pequenos ritos rituais que mudam o mindset das pessoas. A gente, com isso, depois foi lá e quebrou para o banheiro unissex dentro das áreas administrativas. Aqui tem uma discussão enorme até sobre diversidade e inclusão, e a gente aproveitou diversidade e inclusão, aproveitou eficiência de uso de ocupação de espaço, né? E aqui, nosso público nos ambientes administrativos ele era 60% feminino e 40% masculino. Depois do almoço, adivinha qual que era o banheiro congestionado? O feminino. Né? Então, a gente começou a resolver uma série de gargalos a partir de uma mentalidade de maior flexibilidade. Com isso, a gente evoluiu para os horários flexíveis, então a gente abriu janelas de maior flexibilidade, ou seja, as pessoas podem começar às 11 e sair a partir das 4, e assim esticando seus horários. Das 11 às 4 é o nosso horário core de interação, vida que segue. A gente, para isso, obviamente, passou por questões legais, negociamos com o sindicato, ponto por exceção. Eu vou dar uma acelerada aqui, porque aí depois, em 19, antes de 2020, ou seja, antes da pandemia, a gente já tinha experimentado a nossa primeira política de home office. Em 20, 13 de março, até em função de todo esse movimento, estávamos com 90% em home office, no startup da pandemia, podemos assim dizer. Em 18 de março, estava 100% do time em home office, a gente só não conseguiu colocar 100%, inclusive das fábricas, tá? Do times administrativos de suporte nas fábricas, a gente colocou todo mundo em home office. Qual foi o objetivo principal? Somos uma empresa de alimentos e bebidas, estávamos considerados como indústria essencial naquele momento.
Então, para a gente preservar ainda mais as condições sanitárias e segurança das pessoas, a gente tinha que esvaziar o máximo possível os sites. Então, quem podia ficar em casa, a gente organizou para estar lá, para justamente trabalhar melhor quem não podia estar, porque a atividade é assim, porque, infelizmente, a gente não consegue ainda levar, né, a máquina industrial para casa. Então, a gente já tinha ensaiado isso e evoluiu. E aí a gente começou, então, em 21, a gente saiu do muro. A gente instituiu, de fato, o trabalho remoto, que nosso modelo seria preferencialmente remoto, ou preponderantemente remoto, já em junho de 21. O que significa isso? O presencial não tem mais valor? Não, o presencial tem muito valor. A gente só começou a trabalhar com a cultura do seguinte: temos um espaço físico de trabalho dedicado, fica no endereço XYZ, vá para lá sim, mas vai para lá quando o presencial entregar mais valor para o seu dia a dia de trabalho do que o remoto. Vai para lá para as interações presenciais, onde isso faz uma diferença. Agora não vai para lá responder e-mail, não vai para lá fazer reunião em tela, né? Pegar trânsito e se desgastar com relação a isso, porque isso não vai entregar valor para o funcionário no final do dia, né? Bom, obviamente que para isso acontecer, o que a gente teve que começar a fazer? Investir mais em tecnologia. E aqui a gente fala tanto de transformação e densidade digital, a gente começou a investir muito na tecnologia de comunicação, e a gente vai chegar já no case mesmo, no Leon, porque eu estou fazendo essa história toda porque passa por ali. Investimos, obviamente, na flexibilização de outras medidas, a exemplo, né, das questões fisiológicas, como benefícios flexíveis e coisas dessa natureza, porque, de novo, quando você permite que as pessoas trabalhem remoto, o VR e o VA têm outro valor, né? Ele tem outra dinâmica. E não dá para dizer assim, poxa, as pessoas que trabalham de casa vão usar mais VA do que VR. De novo, o conceito da diversidade, tratar o outro como ele gosta de ser tratado e não como eu imagino que ele tem que ser tratado, né? Pelo seguinte, quem mora sozinho, a gente identificou isso em levantamentos internos e pesquisas, quem mora sozinho acaba usando mais o VR do que o próprio VA, porque faz muito mais uso de um delivery, de uma comida pronta ali, do que necessariamente o VA. Né? Da mesma forma, a gente tem o benefício, naquela época, combustível, para uma parcela da população, que a gente tinha saldos acumulados. Se eu tenho saldos acumulados num cartão desse por mais de 6 meses, isso entrega valor para o funcionário? Não, isso entrega despesa para a organização, porque eu estou gastando e não estou gerando valor. Então, a gente revisitou tudo isso para poder entregar, de fato, o valor para o funcionário. E aí a gente falou, espera lá, tem um detalhe. Antes dos espaços físicos, e aqui como uma indústria de bens de consumo, eu faço uma analogia para a gente entender. Nós, como consumidores, no dia a dia, o nosso primeiro ponto de contato com qualquer produto de bens de consumo, qual que é? É a embalagem na prateleira de um ponto de venda, não é? Por ali eu já começo a me comunicar. Apresentação, cores, informação da embalagem, tudo, certo? Quando a gente fala da comunicação interna de valores da organização, né, para uma boa parcela dos nossos profissionais, qual era o primeiro ponto de contato? O espaço presencial de trabalho. Por quê? Eu coloco lá o quadro, eu coloco lá a imagem, eu coloco uma recepção, tudo isso comunica. Quando eu começo a diluir isso, eu falo, e agora? Como que eu me mantenho conectado ao funcionário? Então, a gente falou assim, vamos desafiar a lógica. Eu não preciso que as pessoas estejam nos espaços físicos da empresa para estarem conectados com ela. Eu preciso criar meios de que a empresa esteja onde as pessoas estiverem para que estejamos conectados com elas. E foi aí que a gente entrou com a plataforma do Leon. O Leon nasce, inclusive, né, o próprio nome, muito menos... Eu vou passar aqui rapidamente só sobre o senso interno, depois eu já volto ali para o Leon. Porque a própria escolha do nome foi um processo de protagonismo dos funcionários. Tá? Mas aqui tem um dado de contexto importante. Hoje, do nosso público todo, 70%, como a Tânia comentou, né, no caso deles é 76%, 78%, é o que a gente chama de operacional, o pessoal que não tem um endpoint, não tem um computador aí acessível o tempo todo do seu dia, porque é o pessoal que está na fábrica, na logística, são atividades que não exigem o computador. Ou seja, mais de 50% da minha população era intocável do ponto de vista de comunicação virtual. 20% desses, olha só, de novo, como a gente identifica as nossas contradições só de fazer perguntas certas. Sempre trabalhou remoto, sempre trabalhou de forma diluída, que é o nosso time comercial que atende capilarmente todo o Brasil. E eu sempre tive dificuldade de me comunicar com essa turma e expressar os nossos valores para eles. E a gente nunca pensou de forma orientada de como que eu vou entregar mais valor para o time operacional e para o time comercial. Eu sempre pensava em como eu vou entregar mais valor para quem se parece mais comigo no time administrativo, que representa 10% da nossa população. Então, a gente foi invertendo todas as nossas lógicas. O tempo aqui já está me consumindo, eu vou ter que acelerar, tá? Eu falo mesmo. Brincadeiras à parte, vamos lá. Né?
Tudo isso nos fez assim, poxa, como que a gente vai, de fato, evoluir para um novo conceito e modelos de trabalho e como a tecnologia pode nos ajudar em diferentes frentes. Daí, mais do que só a utilização de uma plataforma e uma tecnologia que é super importante para suportar isso, a gente lastreou isso num conceito. E o conceito que a gente resolveu lastrear toda essa dinâmica, a gente se intitulou internamente de Digital Work. Ou seja, como eu faço a melhor e a maior integração entre o presencial e o virtual, para que todo mundo se sinta dentro da Leão, esteja a pessoa onde estiver, fazendo o melhor que ela sabe fazer, que é se desenvolver e desenvolver a organização. E aí a gente pensou, sim, numa tecnologia, a Dialog foi fundamental nesse processo, nos ajudou na criação da solução tecnológica para suportar esse conceito. Essa foi a lógica que a gente trabalhou. E, com isso, né, a gente está colocando na prática esse conceito do Digital Work. E aqui, a Maiara e a Paulinha, que trabalham comigo na área de comunicação, eu vivo desafiando elas. Eu falo assim, eu quero chegar no dia em que a área de comunicação interna seja, entre aspas, indispensável para a produção de conteúdo. Porque eu quero chegar no dia que os funcionários e as áreas se tornaram tão empoderados do processo que a gente vai entregar soluções, ferramentas, editoriais, mas o conteúdo, a interação, ela vai ser 100% protagonizada pelas áreas e pelos profissionais, e estamos nesse caminho, cada vez mais. Porque é o que eu falo, a gente deixa de ser um provedor de informação e passa a ser um provedor de soluções para a criação de novas perspectivas para dentro da organização, e os funcionários, com isso, se tornam cada vez mais empoderados, reconhecidos e interativos. Com isso, eu vou acelerar um pouquinho, né? A gente está com esse foco justamente de entregar uma organização cada vez mais conectada, e aqui eu digo, né, 50% do meu público, eles têm, falar de grau de instrução, abaixo do fundamental, ensino médio completo, que é o pessoal da indústria mesmo, eles têm. Ou seja, é um pessoal que tem os seus desafios particulares do ponto de vista de alfabetização digital, vamos chamar assim. E a gente está se desafiando o tempo todo, falar, como que eu trago mais densidade tecnológica para a organização? Simples, me comunicando por eles a partir de uma tecnologia que elimine o máximo possível todas as fricções e ele nem perceba. Quando ele começa a interagir com a organização por meio de uma aplicação que tem um conceito muito bem desenhado por trás, ele já está sendo introduzido tecnologicamente e abrindo espaço para uma série de mudanças de paradigma que até então ele não imaginava. Eu estou fazendo disso um processo também de transformação cultural dentro da organização. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não quis, e aí foi uma escolha nossa, e cada um entende o seu contexto e traça a sua jornada. A gente não quis estabelecer uma lógica de rede social corporativa. A gente quis estabelecer uma plataforma de integração e interação entre os funcionários. Foi aqui, e para fazer isso, a gente começou a plugar na mesma janela, né, de ferramentas, uma série de filters que, assim, qual que é o meu grande objetivo? Assim, eu quero que o cara acorde de manhã, pense no trabalho dele, ele olhe as ferramentas que ele vai precisar para trabalhar, seja do celular, do desktop, do iPad, do que for, e fala, bom, está tudo aqui, eu reduzo todas as fricções em conexões muito simples e toca a vida. E aí eu consigo estabelecer esse conceito do Work Anywhere. Então, a gente colocou timeline, sync, aí tem a parte da interação entre as pessoas, das galerias, com todas as ferramentas de comunicação e outras que a gente tem lá. Aniversariantes, hoje todo mundo sabe o dia do aniversário de todo mundo. A gente permite que as pessoas se comuniquem diretamente com as pessoas. Eu tenho uma rotina pessoal, todo dia de manhã eu acordo, eu olho lá os posts que foram feitos, eu interajo com os posts, eu dou parabéns para todo mundo, e eu consigo interagir muito mais com toda a organização, coisa que eu não fazia quando a nossa atividade era presencial. A gente tem toda a nossa janela de benefícios, a gente pegou toda aquela boa e velha intranet, que tem uma série de ferramentas importantes, plugou ali com Sync Sign-On, então um clique você já resolve tudo ali também, a partir de uma única interação com a ferramenta. A gente criou a nossa lojinha virtual para funcionários, com mais de 40% de desconto, estimulando cada vez mais a cultura e o consumo do chá. A gente plugou muito bem ali a nossa janela de saúde e segurança ocupacional. Na época da pandemia, nos áureos da época da pandemia, foi fundamental para a gente acompanhar a vacinação, casos confirmados. Os quizzes, com isso aqui, os quizzes, por exemplo, a gente evoluiu muito numa coisa que a gente pena muito para fazer dentro da área de RH, que é acompanhar a percepção sobre o nosso clima e cultura. Hoje a gente faz pesquisas de clima a cada 3 meses, perguntas rápidas, de 3 a 5 minutinhos, estou acabando, 3 a 5 minutinhos ali, e, enfim, já tem o resultado pronto.
Olha só outra coisa que a gente conseguiu plugar. A gente criou uma funcionalidade dentro da ferramenta chamada PDV. Hoje eu tenho 700 funcionários na Leão, eu tenho 700 promotores de campo, acompanhando as gôndolas dia a dia e falando, olha, aqui tem um espaço na gôndola, aqui está desarrumado, aqui está não sei o quê, aqui tem uma oportunidade X. Faz uma foto geolocalizada, isso cai no e-mail do gerente comercial, de todos os gerentes regionais, em 2 dias. Aquela oportunidade de negócio está sendo promovida por todos os funcionários, seja ele de qual área for. Está tudo integrado. Com isso, a gente permitiu que, cada vez mais, as pessoas conheçam o que os outros fazem, o que a gente não tinha até então. Então, o pessoal do comercial sabe exatamente o que está acontecendo na fábrica, o pessoal da fábrica sabe exatamente o que está acontecendo no comercial, as áreas transacionais de suporte interagem continuamente, e, mais do que isso, né, a gente tem feito isso também com a construção de personas que reforçam a identidade que a gente quer trabalhar dentro da organização. Então, para cada área, a gente criou uma persona, reforçando marcadores identitários, sim, de diversidade e inclusão, com a participação das áreas, como eles gostariam de ser reconhecidos e vistos. Isso tem sido bem bacana. E, em termos de resultado, o que a gente está gerando, né? Hoje, a gente tem 97% de todos os colaboradores cadastrados na ferramenta. A gente tem, hoje, uma taxa de engajamento média, foi uma pergunta que foi feita, acima de 80% todo mês, porque essas interações são muito contínuas e constantes. E, respondendo, a gente tem mais de 80% a 85% dos posts por interação orgânica dos funcionários e cerca de 10% a 15% por mês dos posts no timeline feitos de forma institucional. Porque quanto mais orgânico isso, maior é a taxa de engajamento, maior é a forma das pessoas se comunicarem entre si. Quando a gente olha para a pesquisa de clima, hoje a gente conseguiu avançar em alcançando cerca de... A gente aumentou 63% do nível de engajamento das pessoas na pesquisa de clima. Ou seja, se antes eu alcançava 30% da organização, hoje eu estou perto de 70% a 80% da organização. O nível de assertividade de resposta que eu tenho para isso é muito maior, e eu chego em dados como 96% das pessoas acreditam que a Leão é um bom lugar para se trabalhar e se desenvolver, 89% dos colaboradores se sentem motivados para desenvolver o seu melhor potencial, 93% acredita que a gente tem um ambiente favorável à valorização da diversidade e inclusão, e 92% acreditam nos cuidados com o bem-estar dos funcionários, lembrando que eu entrego bem-estar por meio dos nossos produtos. Então, eu tenho que ser o máximo possível, em termos de coerência, para entregar também o bem-estar aos funcionários. E, como eu falei, a gente está descortinando um pouco aquela lógica de que aqui eu sou um profissional, ali eu sou pessoas, é tudo junto e misturado, e a gente quer cada vez mais, quando me perguntam qual é a próxima fronteira, eu quero ver o Leão na mão dos familiares. Eu digo que eu quero ter um funcionário engajado, quem é o principal stakeholder, que é o maior tomador de decisão se um funcionário segue ou não engajado com a sua empresa? A família tem um papel fundamental nisso. Quanto mais eu me integro com a família, mais forte é esse lastro. Então, a gente cada vez mais tem visto as pessoas postarem momentos seus particulares, e aqui eu fico muito à vontade de passar esse videozinho, porque isso aqui foi muito espontâneo. Esse carinha aqui que está na tela é o Gael, ele tem 5 anos, e é o cara que tem me ajudado a me revisitar todo dia na minha vida, e que foi que complicou a minha manhã também. Tá? Mas é isso. Você pode... Está plugado na apresentação. Isso foi um sábado de manhã, ele falou, papai, prepara um chazinho para mim. Eu falei, tá bom. Aí falou, tenta clicar na imagem. Não foi, né? Eu vou fazer um áudio descritivo aqui. Ele falou, papai, prepara um chazinho para mim. Prepara. Ele falou assim, agora, me filma bebendo? Eu falei, filme, filho. Aí ele falou assim, ó, pessoal, hoje é sábado de manhã, estou aqui, nada melhor que um chazinho para a gente começar o dia e toca a vida. Claro que ele não falou exatamente assim, mas é muito com esses dizeres. E aí eu postei isso lá no Leon, imagina todo mundo vendo, falou, poxa, é para isso que eu trabalho, é para despertar esse momento, é para integrar as pessoas nisso. Isso, para a gente, tem sido a nossa integração do ferramental tecnológico com o que a gente pretende entregar de valor para o funcionário. Obrigado.